Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre confiabilidade do código. Como podemos aplicar as técnicas de Design by Contract, Design por contrato, no nosso sistema para torná-lo simplesmente mais confiável. A gente vai revisar um paper escrito por Bertrand Meyer, beleza? Meyer, na verdade. Ele é um autor super famoso de um livro sobre construção de objetos, de construção de sistemas orientado a objetos. E esse artigo dele sobre aplicando Design by Contract já foi referenciado 4.000 vezes em outras publicações científicas sobre computação. No mundo da computação, esse é um número bem alto de referências, tudo bem? Então é importante para a gente analisar o peso do artigo que a gente está revisando aqui. Então, basicamente, só para dar um resumo aí geral do que ele fala, ele tenta explicar de que forma você pode deixar super claro as restrições da sua aplicação, as restrições dos métodos que você tem no seu sistema orientado a objetos. Ele foca bastante em sistemas orientados a objetos, para que você tenha uma forma mais fácil de analisar problemas que possam acontecer quando o software está rodando em produção e coisas do gênero. Beleza? Vamos nessa, Como sempre, revisão de artigo científico, eu deixo um roteiro bem detalhadinho aqui do meu lado para que eu possa seguir com você, Como eu não tenho nenhum teleprompter ou algo do gênero para ir olhando, eu olho aqui para o lado para ir vendo tudo que eu preciso falar para você. Então, o início de tudo, Então, basicamente, de novo, basicamente explicando o artigo, ele fala sobre confiabilidade. E aí, no julgamento dele, ele entende que confiabilidade é um requisito muito importante para a qualidade do seu código. Ele, inclusive, fala, literalmente no artigo, que ele não consegue imaginar algum tipo de conversa que fale sobre qualidade de código sem você falar em confiabilidade. Beleza? E na opinião dele, justamente ali dentro do artigo, ele cita que aplicar restrições em determinados momentos ali do seu código aumenta a confiabilidade do seu sistema. Eu confesso para você que eu estou de pleno acordo com ele, Esse é um conceito muito mais fundamental, muito mais básico, por exemplo, de desenvolvimento de software, do que você dividir o seu software em N camadas diferentes que não necessariamente adicionam qualquer tipo de confiabilidade, por exemplo, ou necessariamente qualquer tipo de qualidade aí no seu código. Tranquilo? Então vamos nessa, A primeira coisa que ele fala que você aplicar Design by Contract, que você deixar restrições claras no seu sistema, você vai na linha do que ele chama de No Hidden Clauses, Ou seja, tudo é super claro, Todas as cláusulas de comunicação na sua aplicação são super claras. O que é que ele quer dizer com isso, Que você tem dois pontos, no mínimo dois pontos que são mega importantes. Quando você vai chamar um método, aquele método deveria deixar o mais claro possível quais são as restrições de entrada dele. E quem chama o método deveria ser capaz de avaliar se o que foi retornado para você realmente atende, o que você espera daquela execução. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um exemplo meio básico, Mas se eu tenho uma lista, se eu adiciono um elemento na lista, esse elemento não pode ser nulo, e o retorno da lista quer dizer que o tamanho dela é o anterior mais 1. Então, você tem uma pré-condição e uma pós-condição. E aí você pode aplicar o mesmo conceito para vários momentos aí da sua aplicação, beleza? Uma parte interessante no início do artigo é que ele faz uma breve explicação sobre o que ele chama de programação defensiva. E ele fala super mal da programação defensiva, que era um termo que eu utilizava bastante para explicar conceitos de programação, restritiva, de Design by Contract e por aí vai, Mas ele cita, e aí eu entendi no artigo o que é que ele quer dizer. No artigo ele fala assim, vemos diversas aplicações utilizando técnicas de programação defensiva que levam a pessoa a fazer milhares de ifs no código, muitas vezes ifs duplicados, para checar o estado do sistema em determinado momento. E faz todo sentido, O que ele está te dizendo é, você chamou um método que retornou, por exemplo, eu chamei um método que adiciona um elemento na lista, ou eu chamei um método que executa um pagamento através de um gateway de pagamento, e esse método me retorna o status daquele processamento. E a pessoa faz assim, if status diferente de nulo. Se o método retornou um objeto, é óbvio que ele é diferente de nulo. A não ser que a linguagem que você esteja utilizando suporte a verificação de nulo sobre uma instância
real, né? Então você pega assim, instância.snull, aí beleza, né? Se esse é o jeito da linguagem que você está utilizando denotar que alguma coisa pode ser nulo, ok, mas você vai na versão mais nova do C Sharp, você tem um operador, né, de interrogação, se você vai no Kotlin, você tem interrogação, você vai no Java, você tem o optional. Todas essas formas são formas de indicar que um determinado retorno é opcional, beleza? Outra coisa, né, se o retorno não for opcional, é você fez um pagamento e você espera, né, que vamos supor que todo pagamento, o status do retorno tem que ser com sucesso ou negado para aquela situação. E você tem 5 status disponíveis, então aí você pode checar uma pós-condição nesse caso, beleza? Então só para dar aqui, né, um exemplo que seria um if de programação defensiva minimamente interessante. Do mesmo jeito, né, quando você, antes de chamar um método, você não verifica se o parâmetro que você vai passar é nulo ou não é nulo. Você recebeu um parâmetro e você passa para dentro dele. Beleza? Porque você espera que naquele momento aquele parâmetro obviamente não seja nulo. E aí é a obrigação do método checar a sua restrição, né? Se eu só espero parâmetros que não são nulos, eu faço a minha asserção no início, que é parâmetro não pode ser nulo. Se é nulo é bug, deu pau no sistema, né? Então é isso que ele quer dizer, para você evitar de ficar fazendo esses ifs duplicados, que eu também sou completamente contra, né? Você começa a se defender, é como se seu sistema tivesse doença de lúpus, ou sei lá, se isso é um bom exemplo, né? Mas aquelas doenças autoimunes. Você começa a fazer if para verificar os retornos básicos das coisas, os retornos e as entradas básicas das operações do seu sistema, e isso realmente não faz sentido. Beleza? E aí, ele entra, né, começando, o primeiro conceito que ele explora de design by contract é justamente o lance das restrições, né? Então, restrições de entrada e a sua checagem e você tem as restrições de saída do seu método. E é muito interessante, né? Porque eu confesso que essa é uma técnica que eu aplico regularmente nos códigos que eu desenvolvo, nos reviews de código que eu faço, beleza? Faz parte, né? Todo mundo que revisa ali, que faz parte da jornada comigo, né? Ou que tem código revisado por mim, eu falo isso várias vezes, né? Uma prática muito interessante é que você, né, faça a verificação das condições de execução do seu método. Então, se você está recebendo, por exemplo, aqui uma checagem de pré-condição, por exemplo. Você tem um construtor que vai receber uma string que é um e-mail. E você usou string para representar esse valor. Claramente, essa string tem uma semântica maior que a semântica de e-mail. Beleza? Você recebe o parâmetro. A sua linguagem, pouco importa se ela é compilada ou não, você não tem um jeito, né, pronto de verificar se determinada string é um e-mail ou não. Então você tem que fazer uma validação. E aí você pode fazer uma validação de entrada, né? Te passaram algo que não é e-mail, você nem roda o código para baixo. Então essa é uma checagem de pré-condição. Você vai receber uma coleção, então sei lá, um usuário tem uma lista de pagamentos aceitáveis. Então você vai receber uma coleção de pagamentos aceitáveis que ele quer usar para pagar determinada coisa em algum tipo de sistema. Então tem que ter no mínimo um elemento ali naquela coleção. Essa é uma pré-condição, né? Você não quer executar nenhum código. Você não quer executar nenhum código se o parâmetro não respeitar aquela condição. E aí você tem essas diversas pré-condições que podem ser verificadas antes da checagem, antes da execução, né, de algum método que você tem aí na sua aplicação. Eu acho essa uma técnica sensacional, faz muito sentido. Ela muitas vezes é simples de ser executada, beleza? E você pode reforçar essa técnica, né? Então, por exemplo, se você está na linguagem Java, a linguagem Java tem uma especificação que chama Bean Validation, que tem vários marcadores, né, vários metadados, vários annotations que indicam restrições nos parâmetros que você vai utilizar. Então você pode pegar um parâmetro que é e-mail e marcar com @email. Você pode pegar um parâmetro que é uma coleção e botar size mínimo de 1. Isso já é executado de maneira automática? Infelizmente não, mas poderia ser pela linguagem, né? É uma pena que a linguagem, né, não suporte a execução dessa pré-condição, né, automaticamente, sem que você tenha que fazer um código. Mas é mais um sinal, né? É uma forma documentada de você avisar o ponto de invocação daquele método, daquele construtor, por exemplo, que aquelas condições existem e você deveria respeitar. Uma outra forma de você reforçar uma pré-condição é se você tivesse definisse uma documentação, né? Um Javadoc, um JavaScript Doc, um C Sharp Doc, ou sei lá como é que é o nome das outras linguagens aí.
dizendo que você espera uma string que chama e-mail, que tem que ter o formato de um e-mail. Percebe que esse é um comentário valoroso, né? É um comentário que faz parte da interface pública da sua classe, né? Faz parte realmente da assinatura do seu método. Você não está falando nada de implementação, né? Comentários ruins são comentários que explicam a implementação, porque a implementação pode mudar. Você não está dizendo no seu comentário assim, eu vou receber um e-mail que vai ser validado através da classe Mail Validator da Beam Validation. Péssimo comentário. Mas um comentário que explica e-mail que tem que seguir o formato de e-mail, esse é um comentário que dura por muito tempo, né? É um princípio básico de engenharia de software ali, né? Quando você tem alguma coisa que você entende que vai durar por muito tempo, você descreve ela dessa forma. Beleza? Então são várias... Aqui eu estou extrapolando um pouco o que está escrito no artigo, né? O artigo, ele se baseia numa linguagem que chama Eiffel, se eu não me engano, né? Que é uma linguagem que ele estava comandando ali, né? Facilitando a implementação. Não sei nem em que pé está a linguagem, não fui atrás disso, passei isso para deixar claro. Mas você tem esse suporte a restrições nas mais variadas linguagens. Então você está no projeto Java, você tem a classe Objects, que tem algumas checagens básicas. Se você está num projeto Java usando o Spring, você tem uma classe que chama Assert, que já tem vários métodos prontos que você recebe, né, uma condição, né, que você tem que avaliar. E o próprio método aí do Spring gera para você um Illegal Argument Exception. Então todas essas checagens de pré-condições ele descreve, né, ele reforça no artigo. Beleza? Assim como, se você tem um método, por exemplo, eu quero pegar, né, eu tenho um usuário e eu quero pegar qual é o status do último pagamento que ele fez no sistema. Se esse usuário nunca fez um pagamento, eu não poderia invocar aquele método. Então essa é uma pré-condição do método que você tem, que é retornar o último pagamento. Você pode fazer uma verificação. Olha, já tive pagamento? Então beleza, eu posso executar a minha lógica. Se eu não tive, illegal state exception. Você está invocando o método no momento equivocado da sua aplicação, né? Todas essas restrições te ajudam a debugar o sistema em algum momento de problema, em algum momento de bug. Soltou um illegal state exception, soltou um illegal argument exception, que você identifica de forma muito mais fácil que tem um bug na aplicação, né? Uma mensagem descritiva dizendo, olha, o e-mail não está no formato válido, essa lista está com tamanho 0 e por aí vai. Beleza? A outra parte, né, que ele fala das pós-condições, esse é engraçado, né? Para você ver, está escrito no artigo que checagem de pós-condição é uma progressão da confiabilidade do seu sistema. Então, se você fosse escolher, ele deixa isso claro. Imagina que você vai escolher por onde você vai começar, pré-condição ou pós-condição. É óbvio que ele fala pré-condição, né? É uma coisa muito mais fácil. Você checa a entrada do parâmetro, não precisa checar o estado do seu sistema depois que a computação é realizada. É meio óbvio, era óbvio desde sempre. E está escrito de maneira óbvia no artigo que checar pré-condição é mais fácil e aumenta a confiabilidade do seu sistema. Ele explica que checar pré-condição, por exemplo, é uma forma proativa que você tem enquanto você está desenvolvendo de se antecipar aos bugs que vão existir. Está explicitado no artigo que programadores e programadoras regularmente olham para um pedaço de código e entendem que aquilo sempre vai funcionar da melhor forma, do jeito correto, né? Que sempre os parâmetros vão estar preenchidos da maneira correta e por aí vai. E aí de vez em quando simplesmente não está. Ou simplesmente você achou que estava e aconteceu alguma coisa que não estava. E ele explica claramente no artigo que quando você aplica Design by Contract e você começa olhando as pré-condições para a execução de um método qualquer, né? Ele chama de rotina o tempo inteiro, porque ele fala inclusive que isso pode ser usado para programação procedural, obviamente, né? Você está checando entrada de parâmetro, mas quando você faz essa checagem, você está sendo proativo. Ao invés de tomar um null pointer exception no juízo, você vai tomar um exception assim. O argumento e-mail, por exemplo, veio nulo neste método, ele não poderia vir nulo. Você vai lá, quem é que chama esse método? Esse daqui. Por que veio nulo? É tão óbvio que isso facilita o debug que eu me sinto até óbvio demais tendo que falar o que está escrito no artigo. A verdade é essa. Beleza? Mas, pelas intercorrências da vida, a indústria de software, né? Os programas que eu vejo sendo implementados, as aplicações web que eu vejo sendo implementadas, incrivelmente,
começa com um tipo de checagem mais dolorosa, que é a de pós-condição. E é interessante, né? Eu falo bastante, né? Desculpa, eu tô tentando melhorar, mas está difícil. Ele explica que depois que você invocou, né? Depois que você fez um código, por exemplo, tem um sistema que a gente desenvolve na jornada do Dev Eficiente, que é a implementação de um bolão, e em um determinado momento existe o aceite de um convite. Você é convidado para participar do bolão de um amigo ou de uma amiga sua. E a pessoa implementa o método que é o aceite do bolão. E, obviamente, depois que você aceita o convite, o estado final do seu código, né, o estado final do seu objeto, depois da execução daquele método, é que o convite tenha uma data de aceite definida. Esse é o estado final. A pré-condição é que o convite ainda não tenha sido aceito, então você precisa verificar se a data de aceite está diferente de nula. E, obviamente, que a pós-condição é que a data de aceite seja diferente de nulo. Beleza? Então, quando você vai aceitar data de aceite igual a nulo, depois que você aceita, data de aceite diferente de nulo. Então, você tem pré-condição e pós-condição. Então, é muito... Tá ali, né? Ele explica que isso deveria fazer parte do seu código de produção, a checagem de pós-condições. Mas se a gente não verifica pré, imagina pós, né? Essa deveria ser a lógica. Só que não. Qual que é a lógica do povo desenvolvendo software? E é difícil a gente até entender o motivo. Mas qual que foi a lógica? Eu vou começar a fazer testes de unidade. O que é um teste de unidade? É você pegar um método da sua aplicação, escrever um código automatizado que passa parâmetros para aquilo e verifica a saída daquilo. O teste automatizado que a gente escreve com JUnit, por exemplo, é o teste que a gente chama de caixa branca. Então, muitas vezes, além de verificar a saída, você também verifica se determinado fluxo foi seguido da maneira que você imaginava dentro daquele código, né? Diferente de um teste de caixa preta, que você dá uma entrada e simplesmente verifica uma saída. Mas quando você faz as suas asserções para verificar o estado do objeto, então você tem um objeto, chama o método, e você quer verificar o estado daquele objeto pós-invocação de método. E aí você faz várias das asserções, inclusive você faz a asserção com o retorno do método também, né? Então se o método retornou alguma coisa e você quer fazer uma asserção, quando você faz isso, você está fazendo checagem de pós-condição. Beleza? A pergunta que fica é, por que mesmo executando o teste automatizado, você ainda leva no pointer naquele código que você fez o teste automatizado? Ou você ainda leva divisão por zero naquele código que você fez o teste automatizado? Ou você ainda leva acesso em posição que não existe numa lista vazia naquele teste automatizado? Porque, em geral, o seu teste automatizado, como você não escreve pré-condições no seu código, o seu teste automatizado não testa as pré-condições, o que faz sentido, porque seu teste automatizado de caixa branca, né, verifica o código que você escreveu, não o código que você não escreveu, e o seu teste não pega a coisa mais básica, que é a pré-condição. E era muito menos custoso para você e para sua empresa. Se você está pensando em aumentar a confiabilidade, você tem um sistema que não tem teste automatizado. E nesse mesmo sistema, provavelmente, não tem checagem de pré-condição para execução de métodos. É muito mais fácil você começar colocando checagem de pré-condição do que colocando teste automatizado, que vai depender do nível de acoplamento dos seus códigos e por aí vai, para você ter facilidade em escrever o teste. É matemática, velho. Tipo assim, é muito mais fácil. O esforço vai ser muito menor, sem dúvida alguma. Agora você fala assim, isso invalida escrever um teste automatizado? É óbvio que não. Está escrito no artigo, eu não precisava estar escrito. Se você tem checagem de pré-condição e você tem checagem de pós-condição, o seu código fica ainda mais confiável, né? Pelo menos a teoria é essa. E uma pergunta que você pode me fazer, porque eu acho bem válida. Colocar as pré-condições realmente melhora a qualidade no meu código? É um estudo que eu preciso procurar. Tranquilo? O meu feeling me diz, e aqui é feeling mesmo, né? Se você quiser descartar, faz todo sentido, que eu descarto muito argumento por feeling. Mas a minha experiência, né, empírica ali, né, os testes que eu fiz e de tudo que eu enxerguei,
colocar pré-condições facilitam bem mais debug e resolução de erro do que a sua aposta de colocar testes automatizados para não ter erro. Então, para mim, a relação da pré-condição e o debug do erro, fazer, né, olhar e tentar achar a causa raiz de um problema, é muito mais clara do que você colocar teste automatizado para checagem de pós-condições de execução de método e esperar que o seu código aumente a qualidade. Essa é a minha hipótese hoje em dia. Por isso que eu aposto em pré-condições e aposto menos na criação de testes automatizados. Óbvio, né? De novo, crio testes automatizados para vários projetos que eu implemento, né? Para outros eu não crio, beleza? Mas é essa relação que eu vejo hoje. E na opinião do artigo, você poderia inclusive pegar as asserções que você escreve no teste automatizado e dar um jeito de colocar ela no código real. Então era uma coisa, né, que poderia de alguma forma ser feita se pudesse ser automático ou gerasse menos código, obviamente, ali dentro para você. Mas é uma dica que fica lá no artigo, beleza? Depois disso, ele chega para uma outra verificação que eu acho mega legal, né? Que ele chama de Class Invariants. E essa realmente é uma restrição do Design by Contract específica para sistemas que utilizam linguagens orientadas a objeto. O que ele fala de invariância da classe são condições gerais do seu objeto que devem ser respeitadas independente de quantos métodos sejam invocados naquele objeto. Então, eu vou dar um caso, né, de um outro projeto que a gente trabalha na jornada, que a galera já implementou, que eu acho mega legal, né? A gente tem um projeto que simula a implementação de um Google Calendar. E uma das funcionalidades é a seguinte: uma vez que você cria um usuário, automaticamente é criada uma agenda com o mesmo nome de usuário para aquele cadastro que acabou de ser realizado. Então, qual que é um estado sempre verdadeiro depois que você instanciou um usuário na aplicação da agenda do Google Calendar? Sempre que o usuário é criado, ele tem uma agenda. Qualquer invocação de método que você faça sobre esse usuário não altera essa verdade. Em qualquer momento que você for verificar o estado do usuário, esse usuário tem que ter nome, tem que ter e-mail e tem que ter no mínimo uma agenda associada. Isso não varia. Beleza? Então isso gera, de novo, né, mais confiabilidade no seu código se essa mentalidade, né, se essa restrição está nítida para todo mundo. Eu quero saber se meu objeto está no estado válido, são essas as verificações que eu deveria fazer. Qualquer teste automatizado que você faça sobre um usuário deveria verificar se ele tem, o nome está preenchido, se o e-mail está preenchido e se ele continua com no mínimo uma agenda. Isso é uma coisa que não muda independente da situação. O que vai mudar, né, são as condições variáveis. Se eu adicionei mais uma agenda naquele usuário, então quer dizer que depois daquele método, a pós-condição é que ele tenha duas agendas, não uma, né? O número anterior mais um. Beleza? Então isso também é muito interessante, porque essas condições que são invariantes, né, que não variam, elas atravessam, por exemplo, toda a hierarquia ali, né, da sua classe. Então vou dar um exemplo do Java, do C# ou qualquer linguagem que suporte conjuntos. Independente da implementação de set, é uma condição invariante, que é uma restrição, na verdade, né, que nunca varia. Não existe num set dois elementos repetidos, pouco importa o set que você está utilizando. Isso não muda, independente do método que você implemente. Beleza? Então, se você quiser levar, né, para o seu sistema de pagamento, uma vez que um pagamento foi bem sucedido, isso não muda. Então, uma vez que eu criei uma transação cujo status é concluída, independente do método, por exemplo, óbvio que pode depender da regra de negócio, né? E óbvio que as condições que não variam ali dependem da regra de negócio, beleza? Mas, em geral, transações que foram concluídas com sucesso não são desfeitas, ou pelo menos na maioria das vezes, a não ser que o cliente talvez peça para desfazer, beleza? Então você tem essas condições, né, que nunca variam, independente da execução ali do seu sistema, beleza? Então essa é mais uma explicação que ele dá, que eu acho super interessante e que a gente pode aplicar no nosso
no nosso dia a dia. Então, por exemplo, né, só para dar aqui uma outra sinalização. O que é legal, né, quando você está, por exemplo, recebendo parâmetros em um método, o estado daquele parâmetro, né, por mais que não seja exatamente isso que ele fala, mas o estado daquele parâmetro não deveria variar durante o fluxo de métodos que ele é passado para baixo. Você nunca deveria alterar o estado de um parâmetro, beleza? Então você tem essas condições que são gerais que deveriam sempre ser respeitadas e que você pode usar, por exemplo, no review de código, num pareamento com alguém, por aí vai. Lá no final, ele deixa alguns parágrafos exclusivos para falar sobre exception, beleza? Exception é um tema realmente, né, que tem muita gente que conversa, né, ele cita que tem estudos sobre exception handling, né, então sobre tratamento de exception e tal. Eu confesso que eu não fui atrás desses estudos ainda, mas ele fala uma coisa que é óbvia. Exception deveria ser utilizada para situações não esperadas, excepcionais. Então, por exemplo, você recebeu um parâmetro que não obedece à pré-condição de utilização daquele método, naquela restrição, é uma situação excepcional. Em geral, quando você tem um método que vai operar sobre uma lista, aquela lista tem que ter pelo menos um elemento. Estou colocando um exemplo. Se você recebe uma lista sem elementos, é excepcional. Não faz parte daquele código. Não faz parte da regra daquele sistema receber uma lista, uma coleção sem elementos. Então aí você solta exception para denotar esse estado inválido. É bug na aplicação. Do mesmo jeito que acabar a memória da sua aplicação é bug. Do mesmo jeito que no pointer exception é bug. Então, as situações que são inesperadas, você sinaliza com exception. E aí, um invocador, o ponto de código que invoca, decide o que faz com aquele tratamento. O que é bem diferente, e ele tem uma frase que ele deixa aqui, que é muito boa, que é assim: geralmente, tratamento de exception se transforma numa maneira generalizada de você implementar goto no seu código. Acontece mesmo, né? Então, vamos supor, você tem um método para abater um estoque de um produto e está descrito na regra do negócio que pode existir a possibilidade de você abater o estoque, tentar abater o estoque e não existir quantidade suficiente para rolar aquele abate. É uma regra definida. A pessoa vai e implementa assim: se não tem estoque, throw, sem estoque, exception. Não é uma situação excepcional, está definida, é uma situação esperada. Você precisa dar um jeito no seu código de dar um retorno do seu método que a pessoa que chamou entenda que aquele retorno pode ter um estoque abatido com sucesso ou uma tentativa não bem sucedida de abater o estoque. É tão simples quanto isso. Ah, mas na minha linguagem não dá suporte, então eu vou usar exception. Bom, você pode utilizar, né? Tem vários sistemas que utilizam. Você vê essas exceptions. Exception de negócio é uma das coisas mais sem sentido que existe por aí, né? O Java quis implementar isso, né? Alguma vez você tem exceptions que denotam negócio, porque aí, por exemplo, numa transação, as exceptions checadas do Java, né, são essas supostas exceptions que tratam erros de negócio, né? Erros que são situações que são já previamente esperadas pelo sistema, que é uma das maiores cagadas da linguagem Java. Beleza? Se eles pudessem desfazer uma coisa, com certeza eles desfariam exception checada. Qual framework, qualquer coisa que você use em Java hoje que tem exception checada? Não tem. Beleza? Não tem. Tranquilo? Então, né? Geralmente não faz sentido você ter uma business exception ou algo do gênero. Do mesmo jeito que não faz sentido você ter, por exemplo, validation exception. Se você recebe um parâmetro que pode ser inválido, então ele é inválido. Você retorna uma coleção de erros, você retorna qualquer tipo de objeto que sinalize possibilidade de erro e possibilidade de sucesso. No Scala tinha uma abstração que eu particularmente gostava, que chama either, que poderia ter no Java. Era uma abstração um tanto quanto mais difícil, né? Porque você tinha, no mesmo objeto, você tinha uma situação de sucesso e uma situação de problema, mas era excelente para você ter nesses possíveis retornos diferentes dentro de um mesmo caso de uso ali, né? de uma mesma parte de um caso de uso, de uma mesma implementação de um método, beleza? Então,
era isso, né? Eu acho super válido. Então, só para resumir, sou mega a favor de fazer checagem das condições para execução de um código, né? Então, você ter a checagem das condições de entrada. Não implemento no meu dia a dia a checagem de pós-condição e faço teste automatizado a depender do nível de complicação do código, né? De acordo com a carga cognitiva ali daquele código, tudo bem? Então, esse é o meu dia a dia aí, né? Programando, se for de algum tipo de utilidade para você. Muito obrigado por ter ficado durante o vídeo inteiro. Eu espero que tenha sido interessante para você. Se você tem um comentário positivo, deixa aqui. Se você tem um comentário construtivo, deixa aqui também, beleza? Lembra de ficar em casa para se proteger do coronavírus. A gente está passando por isso. E é isso. Muito obrigado. Falou!